a temperatura está mais baixa, muita gente acaba deixando de lado os alimentos mais saudáveis, fala a verdade. As frutas, por exemplo, vão ficando lá, né? De ladinho. E a gente vai optando por alimentos mais quentinhos, mas também mais calóricos. E isso é uma necessidade do nosso organismo mesmo em dias de inverno. E a gente vai entender como isso tudo acontece na reportagem, porque eu conversei com uma nutricionista. Temperaturas lá embaixo e fala a verdade. Vem o quê? Aquela fome, aquela vontade de ficar mastigando, aquele vazio, mas a gente tem que pensar na saúde. Por isso hoje eu convidei a Eugeandra, que é nutricionista, para auxiliar a gente nessa vontade de comer que aumenta demais no inverno. Por que aumenta? Olha só, Flávia, no inverno a gente sente mais frio. E o nosso corpo ele tem que se manter o quê? Super aquecido. Então a gente busca alimentos quentes que vão elevar a nossa temperatura corporal. E no inverno, qual que é um prato ideal? O que a gente pode colocar nele? Então, um prato ideal no inverno são alimentos que sejam quentes, mas que sejam mais nutritivos. Então, o que a gente pode buscar no inverno? Tem uma grande opção de variedade de sopas, de legumes, legumes quentes. A gente pode fazer risotos, só que risotos com opções mais saudáveis. Então, a gente pode usar sim o arroz, mas a gente pode usar legumes, a gente pode usar leite de coco e também cuidar na quantidade desses alimentos, né? E a gente tem uma infinidade de bebidas quentes, que são opções saudáveis. Tem aquelas que não são saudáveis, que a gente pode consumir, mas uma quantidade um pouco menor, sem exagero. Sempre lembrando, assim, nos ingredientes que a gente tem na natureza, né? A batata doce, a mandioca, né? Com uma carne, com mais legumes e evitar aqueles alimentos que tem lá industrializados no mercado, essas misturas que tem muito sódio, que daí já não é tão interessante. Mas sempre a gente tem que priorizar os alimentos que a gente tem na natureza. E quando a gente fala do consumo de bebidas, chás, é mais tranquilo tomar chá, apreciar quando a temperatura está baixa. Tem algum mais indicado para essa época do ano? Então, a gente tem os chás que a gente fala que são os termogênicos. O que acontece? Tem alguns alimentos, Flávia, que eles elevam a temperatura corporal. Por quê? Porque o nosso corpo ele demanda mais tempo para digerir. Então, às vezes aumenta de 10 a 15% a temperatura corporal. Então, o corpo ele gasta muita energia. Então, quando gasta, aumenta a temperatura. Aí tem alguns alimentos também, como o gengibre, né, que ele é muito interessante, principalmente se a gente faz um chá de gengibre, onde a gente tem que ralar um pouquinho, ele ferve por uns 5 minutinhos, ele libera uma substância chamada gingerol, que tem lá dentro. Essa substância, ela é ativa. Até eu falo assim, no inverno, quando a gente está com frio e quer ir fazer um exercício, às vezes faz um chá de gengibre, que tu vai chegar na academia escorrendo, porque ele eleva muito a temperatura corporal. Os chás a gente tem muito forte, o chá verde, porque ele tem uma substância que ele tem cafeína e ele tem outras substâncias que aceleram o metabolismo e aumentam muito. O chá preto, o chá de hibisco, que é tão conhecido e ajuda na retenção hídrica. Então, a gente pode até misturar essas substâncias. Então, a gente pode pegar lá também a canela, o cravo. Para a gente tomar de dia. De dia. Isso é bem importante a gente prestar atenção, porque se tomar à noite fica super acelerado, tem gente que não vai dormir. Sono, né? Mas é importante, assim como o chá verde também, prestar atenção, porque tem pessoas que ficam super agitadas e bem importante, quem tem pressão alta também é importante assim evitar esses chás. Nutri, quando a gente fala de chás, às vezes na correria, na praticidade, a gente opta pelo pacotinho, né? Pode ou a gente tem que comprar a erva mesmo e fazer o chá? Então, é interessante, infusão é diferente de comprar o pacotinho e só misturar lá com água, porque a concentração ali das plantinhas é só a gente pensar assim, falar qual que está mais natural, né, mais próximo. Quando a gente compra a erva mais fresca, então a gente deixa ali em infusão, a qualidade é melhor. Né? Mas no dia a dia, na praticidade, a gente vai naquilo que funciona pra gente. Então a gente vai usar o de pacotinho, sem problemas. Mas entre um e outro, a erva em casa é muito melhor. Qual a dica da Nutri pra gente manter o equilíbrio, assim? Não estou nem falando em emagrecer mais, estou falando só de manter, né? Porque esse manter
Também é difícil. Uma coisa que é muito comum é que a gente acaba substituindo muito a água por alimentos quentes. Pode ver o aumento de café, aumenta muito o consumo de café, aumenta bastante o consumo de chá, aumenta muito o consumo de erva mate, né? Os gaúchos aí que tomam já acordam tomando mate, mas esquecem da hidratação. A gente não pode esquecer da água. Então, assim, é importante manter, gente, o consumo de água, mesmo no inverno, nem que seja água numa temperatura, né, sem ser água gelada, mas a hidratação e o consumo de frutas também é reduzido nesse período. E não deixar de se exercitar, né? Eu digo que no frio é difícil você tomar a decisão de chegar na academia. Depois que você chega, você sai de lá renovada. É importante isso. É legal a gente usar alguns alimentos que a gente pode consumir. Um café com óleo de coco, um café com canela, dá para fazer um chá gostoso, então se aquece e sai e vai fazer teu exercício. O que é importante é que no inverno a gente tem uma disposição boa também, né? No verão as pessoas começam a ficar com pressão baixa, ficam cansadas. Uma disposição boa? Quando sai de casa, sim. Quando a gente sai de casa, tu não volta feliz. É verdade, volta feliz. Obrigada pelas informações. Ah, isso. Estava dizendo que eu estava fã e eu estava resfriada nesse dia. E é verdade, essa decisão de chegar na academia ontem, aquela chuva, aquele toró, eu estava em casa com meu marido, ainda brinquei assim, nossa, hoje eu vou treinar, só não treino se chover pedra. Deu 20 minutos, começou a chover granizo em Itajaí, minha gente. Eu tinha um motivo para ficar em casa, mas eu fui. E depois é bem essa sensação mesmo, assim, de alívio, sabe? Você foi e descarregou tudo de ruim, assim, que seu corpo absorveu durante o dia. É essa sensação que a academia traz pra gente. Você tem que gostar. Tem que colocar na sua cabeça. E se você não gosta, não repete essa palavra que você não gosta. Começa assim que dá certo. E sobre a água, é verdade, porque no inverno a gente fica consumindo ali o cafezinho, o chazinho e acaba esquecendo de tomar água e nada substitui. Coloca no despertador aí de 1 em 1 hora, tem que tomar água assim que faz bem.